Olá, pessoal. Vamos continuar então o nosso assunto referente à água e às células vegetais, continuando o tema de potencial hídrico. Nesta aula, a gente vai abordar o potencial hídrico, os usos do potencial hídrico de forma mais prática e como o potencial hídrico afeta as características fisiológicas. Antes de começar, a gente tem que relembrar, né, que o potencial hídrico é uma medida da energia livre da água, que a água no seu estado de referência é água pura que apresenta potencial hídrico igual a zero, né? E que a água sempre se movimenta da região de maior potencial para a região de menor potencial. O potencial hídrico, então, é no transporte através das membranas celulares. Lembrando que o movimento da água através das membranas celulares em grande parte via aquaporinas, que são as proteínas que estão na membrana, se dá por transporte passivo, ou seja, não há gasto de energia metabólica, do ATP, não é isso? É uma medida do status hídrico da planta, né? E as plantas, em função de estarem constantemente transpirando, elas constantemente também estão sob condição de algum déficit ou estresse hídrico, mesmo que seja leve ou moderado. Condições então de estresse ou déficit hídrico, o processo fisiológico mais afetado é o processo de crescimento celular. A célula aumente de tamanho, é preciso que haja pressão de turgor. Ainda se tem dúvida se essa pressão de turgor que faz crescer ou se as proteínas que estão na membrana, que entram em contato com a parede celular, por estarem próximas ali sobre o potencial de pressão, é que dão esse sinal de crescimento celular. Por isso que é muito comum plantas que crescem em condição de estresse hídrico leve ou moderado terem tamanho reduzido. A gente observa isso, por exemplo, nas regiões que enfrentam seca, a região do semiárido brasileiro, onde a distribuição de chuva é regular mesmo durante o período chuvoso. Então as plantas tendem a ficar pequenas, né? Sob condição de estresse hídrico mais severo, outras, outras características fisiológicas são inibidas. Por exemplo, não celular, síntese de proteína e de parede, dutos, fechamento e consequência da fotossíntese. E folhas bem hidratadas, ou folhas de plantas bem irrigadas, ou que estão numa condição de boa disponibilidade de água, o potencial hídrico delas varia de menos 0,2, lembrando que o potencial hídrico é sempre menor do que zero, onde zero é o status, seria o potencial da água pura, ou seja, a condição de máxima energia livre da água. Então, nessa condição de folhas bem hidratadas, os valores vão de menos 0,2 a menos 1 megapascal. Em plantas do deserto, também chamadas de xerófilas, né? Esses valores podem variar de menos 2 a menos 5 megapascal, ou seja, são valores bem menores, são estratégias que essas plantas usam para retirar água do solo, mesmo em potenciais hídricos do solo bem negativos, e uma forma da planta tentar manter a água no próprio corpo, uma forma de sobreviver naquela condição. Em condição extrema, esses valores podem chegar até menos 10 megapascal. São valores bem elevados, né? Condição extrema seria aquele deserto, as regiões com pouquíssima chuva, regiões áridas do mundo. Aqui ao lado de um cacto, né, um corte transversal de uma cactácea, que é uma planta adaptada ao deserto, e onde a gente pode visualizar de coloração mais esbranquiçada, né, as células que armazenam água, que seria um parênquima de armazenamento de água dessas plantas. As plantas estão adaptadas à condição de armazenamento de água. E nas bordas de cor mais esverdeada, células que realizam fotossíntese para o cacto. O que acontece? Essas células, então, desse tecido que armazena água, costuma, durante os períodos de estresse hídrico, que são
bem intensos na condição que essa planta cresce, fornecer água para as células que estão nas bordas, para que elas mantenham a atividade fotossintética o mais próximo possível dos níveis normais. Né? E como características dessas células, a gente vai ver no próximo slide, é que elas têm uma parede celular mais fina e costumam ter um volume maior. Isso favorece com que a perda de água dessas células é aumentada, ao passo que a perda de água das células que estão realizando fotossíntese é diminuída e, consequentemente, o fluxo de água das células do parênquima de armazenamento de água para as células que realizam fotossíntese é maior. Uma fotografia de uma palma forrageira nas regiões áridas e semiáridas do mundo, né? É muitas vezes utilizado tanto para alimentação animal e, em alguns casos, até para alimentação humana. O nome científico da palma é a Opuntia ficus indica, né? Cultivada aí no semiárido brasileiro e algumas regiões áridas e semiáridas do mundo, não é isso? Então, essa planta é uma planta adaptada a condições de estresse hídrico, ou a crescer em condições de pouca disponibilidade de água. O que elas têm de diferente, então? Assim como já falei previamente em relação àquela cactácea, as células do tecido de armazenamento de água da palma, elas são maiores e têm paredes mais finas. E o que resulta isso? Um menor coeficiente de elasticidade, que está associado à resistência e à espessura da parede celular. Isso favorece com que essas células percam mais água em relação às células que realizam fotossíntese, que estão nas bordas, ali no caso da palma, né, das raquetes. Né? Então, essa célula de armazenamento de água, né, ela acaba tendo a maior fração do seu conteúdo de água, que facilita o movimento de água dessas células do parênquima de armazenamento de água para as células do tecido fotossintético. Em cima, para não seja um corte anatômico da palma, né, da opunte, a gente tem um corte anatômico de uma planta também adaptada à condição de estresse hídrico, que é o abacaxizeiro. Né? A gente pode ver na superfície axial as células de síntese e a superfície axial parênquima de armazenamento de água, com um tecido que essa planta utiliza para armazenar água. O que acontece então? Ela tem características semelhantes às da palma, quer dizer o quê? Que essas células do tecido de armazenamento de água, elas costumam ser maiores e ter paredes mais finas. Para quê? Para facilitar o transporte da água dessas células. Isso é um tecido de armazenamento de água. Quando que ele vai ser usado? Quando a planta está colocada em condição de estresse hídrico, moderado ou mais avançado. Bom, e em função da condição de estresse que aquela planta está colocada, várias mudanças fisiológicas vão acontecendo. Esse gráfico, o que a gente tem aqui? No eixo X, o potencial hídrico na unidade em megapascal, 0, 0 até menos 4, que é uma condição bem avançada de estresse hídrico, e condições separadas aqui. Né? 0 aqui é próxima à água pura, né? Isso. Nessa primeira faixa, a gente tem plantas bem hidratadas. Percebam que mesmo dentro dela, é algum tipo de estresse e alguma resposta fisiológica. Nesta segunda faixa, planta sob estresse hídrico moderado. Certo? Já o estresse, a mudança fisiológica em função do estresse hídrico ou da desidratação já é mais avançada. Essa terceira faixa, sentido, são plantas adaptadas a condições de clima árido e desértico, né? Alguns ambientes espalhados aí ao redor do mundo.
Percebam que vários são os processos ou mudanças fisiológicas que são afetadas. A gente tem expansão celular, síntese de parede, estomática, síntese, solutos na célula para ajudar a reduzir o potencial da célula e aumentar tanto a entrada de água quanto reduzir a perda de água. Isso que é um hormônio vegetal associado ao estresse hídrico, ao fechamento estomático durante estresse hídrico, o ácido abscísico, também conhecido como ABA. Vejam que características fisiológicas, cada uma delas é afetada em diferentes graus de acordo com o potencial hídrico ao qual a planta está submetida. Percebam que a mudança fisiológica mais afetada, como a gente já comentou anteriormente, é a expansão celular. Né? De potencial hídrico, níveis bem baixos, não, nível bem próximo ao nível da água pura, afeta a celular, não é isso? Praticamente paralisa em condição de estresse hídrico moderado. O mesmo acontece, mas de forma menos intensa, em relação à síntese de parede, síntese proteica, certo? A condutância estomática, ou seja, como que o estômago conduz ali o vapor de água, né, para o meio ambiente, se ele é aumentado ou não, ela é afetada já sob condição de estresse hídrico moderado. E, obviamente, já que as trocas gasosas se dão através ou pelos estômatos, na sua maioria, a fotossíntese é afetada de maneira bem parecida. É o quê? Que sob condição de estresse hídrico moderado, as taxas fotossintéticas das plantas, elas reduzem, né, até ficarem bem próximas a zero já na mudança para uma condição de estresse hídrico já avançado. Obviamente, isso aqui é uma análise geral. Cada planta vai ter uma resposta diferente. Outra coisa que a gente pode observar é que conforme o estresse hídrico ou a desidratação vai se tornando mais intenso, a planta tende a acumular solutos, a posição da seta, engrossando, e tende a acumular ácido abscísico, fisiológica, a condição de estresse hídrico, de forma semelhante ao acúmulo de solutos. Volto a falar, isso vai depender, cada uma da magnitude da resposta dessas respostas fisiológicas, é variável de acordo às espécies. Tem espécies mais ou menos adaptadas, mais ou menos tolerantes à condição de desidratação ou à condição de estresse hídrico. Então, a variação nos valores dos componentes do potencial hídrico vai trazer diversas condições. E aí a gente vai deixar aqui alguns pontos a serem observados. O valor do potencial osmótico ele pode variar dependendo das condições de crescimento do tipo de planta, como a gente já falou previamente. Células de alface, plântulas de pepino e folhas de feijão bem hidratadas podem ter potenciais osmóticos tão altos, quer dizer, tão próximos da água pura, de até menos 0,5 megapascal. Lembrando que a água pura, o valor potencial hídrico é igual a zero. Embora o comum seja algo em torno de menos 0,8 e menos 1,2 megapascal. O potencial osmótico máximo ele é estabelecido, ou seja, maior, quanto mais próximo da água pura, maior o valor. Vamos lembrar disso. A escala negativa, ela tem interpretação inversa, né? A escala negativa tem interpretação inversa. Então, o potencial osmótico máximo é estabelecido pela concentração mínima de íons dissolvidos, metabólitos e proteínas no citoplasma das células vivas. Plantas sob estresse hídrico reduzem o potencial osmótico. Então, elas tentam ajustar o potencial osmótico, fazendo o quê? Acumulando solutos. Permitir que haja entrada de água na célula e reduzir a perda de água para fora da célula, na tentativa de manter e reduzir os efeitos fisiológicos que o estresse pode causar na célula. A redução do crescimento do caule e da expansão foliar e aumento relativo das raízes em relação à parte aérea quando a planta é submetida à condição de estresse hídrico. Então a planta tende a responder isso aumentando o sistema radicular e reduzindo a área foliar. Lembra lá da expansão celular que a gente comentou previamente? Ela é afetada aqui nessa condição.
tecidos que soltam sacarose, por exemplo, beterraba, os caules de cana-de-açúcar, as bagas de uva, elas conseguem atingir valores de potencial osmótico bastante negativos, valores aí de até menos 2,5 megapascal. Isso às vezes é muito comum durante a fase de maturação, por exemplo, da uva, se houver uma irrigação feita de forma excessiva, as bagas podem começar a romper no campo, né? Ela rompe o tecido porque muita água é desviada para aquela baga, já que o potencial hídrico dela está muito negativo, né? As plantas halófitas. O que são plantas halófitas? Aquelas que crescem em ambientes salinos, né? Plantas adaptadas, né? A ambientes salinos, né? Então elas têm que conseguir tirar a água daquela condição salina. O que elas fazem? Elas conseguem reduzir bastante o potencial osmótico delas, das células delas, para conseguir a extração de água sem permitir que níveis excessivos de sais entrem nas células, né? Níveis tóxicos de sais. Então elas são adaptadas a essa condição, né? Uma planta muito conhecida é a erva sal, né? Adaptada à condição de ambiente salino. Continuando ainda nesse tema, as soluções apoplásticas, ou seja, fora da célula, né, fora do simplasto, atingem valores aí nas paredes celulares que normalmente variam de menos 0,1 a 0 megapascal, são valores bem altos, né? Os potenciais hídricos no xilema são comumente devido a potenciais de pressão negativo, lembra que eu já comentei, às vezes acontece uma condição de transpiração muito elevada, o xilema tem uma tensão, né, uma pressão negativa, não é isso? O potencial hídrico de plantas hortícolas varia de menos 0,1 a menos 1 megapascal, né, que tem o sinal de menos. E ele é muito importante para o potencial de pressão. Né? O potencial de pressão, desculpe, gente. O potencial de pressão de plantas hortícolas varia de 0,1 a 1 megapascal. E qual a importância do potencial de pressão? Vamos lembrar lá. Né? Crescimento celular, e manutenção de turgor e tecidos ainda não lignificados. Fácil ver isso aqui, né? Se você pegar uma folha aí de sua casa de cotiledônea, é mais fácil de ver. E no momento que você vai pegar a folha, ela vai estar bem rígida, né? Se a planta estiver bem irrigada. Se você destacar ela da planta, deixar algum tempo, meia hora fora da planta, você vai ver que ela vai ficar bem flácida. Porque ela perdeu água, os tecidos não lignificados, principalmente colênquima, vão perder a sua resistência, a folha vai ficar bem flácida, né? A água da célula pode ter potencial de pressão com valores negativos, não é muito comum, né? Principalmente no xilema. Né? Esses valores podem chegar até menos 1 megapascal, né? No xilema, sob condição de transpiração muito elevada. E esses valores vão depender da taxa de transpiração e da altura da planta. Para a gente finalizar nosso assunto, então, próximo capítulo, na próxima aula, a gente tem um esquema mostrando a diferença de potencial hídrico, que vai desde o solo à atmosfera. Né? Esses valores e essa diferença de potencial hídrico nessas regiões é que faz com que a água se movimente passivamente desde o solo, células da raiz e xilema do caule, chega até as folhas e seja perdida para a atmosfera, o que a gente chama de contínuo solo, planta, atmosfera. Então, a corrente transpiratória, que é isso que eu acabei de mostrar, acontece graças a essa diferença de potencial hídrico entre a atmosfera, que é um valor muito negativo, e o solo. Obviamente que se faltar água no solo, a planta vai ter suas respostas fisiológicas e dentro de um limite biológico tentar controlar a perda de água. Se chegar num limite que ela não consegue perder água, ela vai morrer desidratada, né? Tem um limite biológico, certo? Bom, até a próxima aula que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas de forma mais aplicada.